A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia. Nós estamos na Logos Ensino Superior de Teologia. Eu queria, antes de iniciar essa AVA, dar uma palavra rápida para todos os alunos da Logos, que têm assistido a nossa disciplina. É que você deve entender que cada professor tem um dom específico e esse dom tem uma unção. Então, uma coisa importante para todas as disciplinas da Logos é que você não faça comparações de um professor e outro. Cada um vai ter a sua disciplina e vai ter o seu chamado. O fato é que se você crê que nós não estamos só numa escola, mas nós estamos num ambiente de treinamento espiritual que Deus estabeleceu para a sua vida e que é Deus quem tem escolhido os professores certos para cada disciplina. Talvez você possa até achar melhor um ou outro, mas você tem que considerar em todo estudo de teologia na Logos que você está num ambiente de treinamento espiritual. E todas as ferramentas que forem propostas podem ser utilizadas para o seu crescimento, as nossas AVAs, videoaulas, audioaulas, os fascículos. Então, considere isso no seu crescimento. Vamos então seguir em frente. Nós estamos na primeira parte da aula dupla 5, que é a aula 9 e 10, e na primeira parte da aula 9. Nós então estamos a iniciar o período do reinado de Israel, que é de Saul até Josias, o rei Josias. E tem dois subperíodos, né, que é o período do Reino Unido e do Reino Dividido. Algumas pessoas até gostam de fazer essa divisão de períodos não em 7, mas em 8, dividindo o reino de Israel em duas partes. Mas nós faremos em um só, o reino de Israel. Esse é o período que nós iremos tratar dentro desses 7 períodos que vocês já conhecem e que agora nós vamos tirar uma parte que vai ser só a parte de Israel. Nós temos então os próximos avas, né? As próximas partes serão então esses 3 períodos, que é o do reinado, do cativeiro e o período interbíblico, ou também o período de silêncio. Mas nós vamos ficar só com a parte do reinado, em que está lá no tempo do ano 1000 até o outro período que é do cativeiro, quando começa o cativeiro. E nós vamos falar isso depois então. Vamos então, falando desse período em que nós temos os 2 subperíodos, o Reino Dividido e o Reino Unido, que nós estamos começando agora o Reino Unido, quando nasceu o Reino de Israel, porque antes eram os juízes, naquele sistema que nós falamos, quase que parlamentar, né? Quase que uma república com um primeiro-ministro que seria o juiz, e os conselhos, né? Mas o povo de Israel não quis aquilo. Então eles pediram um novo rei. Samuel, que era o último juiz, né, o 14º, depois de Sansão, a gente tira Eli aí dessa história, né? Nós então temos aí o povo pedindo a Samuel. Os filhos dele não eram bons filhos, então eles falaram, olha, nós precisamos de um outro, né? E aí então ele fala com Deus e Deus fala que pode iniciar. Nós temos aí a realidade do tabernáculo do deserto até o templo de Salomão. E nós vamos tratar um pouquinho, mas não agora, mas depois, sobre essa questão dos tabernáculos. Né? Tanto os tabernáculos, tanto do deserto como de Davi, como depois o templo de Salomão e o segundo templo, mas isso vai ser depois. Vamos então começar com o primeiro rei de Israel, que é Saul, que veio da tribo de Benjamim. A menor tribo, não a menor, mas o mais novo filho de Israel, que é Jacó, né? Saul vence então os amonitas depois do Jordão, salvando Jabes de Gileade. E é aí que Saul é feito em Gibeá a sua primeira capital, e ele começa a estabelecer a união das tribos de Israel. Então começa tudo com
Saul. E Samuel, então, o unge como um profeta, unge a Saul como rei. O governo era dos juízes, como a assembleia composta de príncipes das tribos, era um tipo de república, conforme eu falei. Agora Saul assume o reino, como rei de Israel. E Deus fala, olha, o rei agora vai ter esses direitos. Ele fará dos seus filhos servos, ele será o dono de vocês. Mas Israel prefere ter um rei. Saul assume o reino e une as tribos, mas ainda há discórdia entre os príncipes das tribos. As tribos realmente ficam totalmente unidas com Davi mais tarde. Saul, de Benjamim, 1066 a.C., e ele tem um filho, que é inclusive um general, junto com ele, e se tornou o melhor amigo de Davi mais tarde. Eles lideram o exército que se forma, eles formam um exército. Não é nos modelos atuais, não é um exército que fica permanentemente exército. Os exércitos naquelas épocas eram convocados, né? As pessoas voltavam para casa e quando eram convocados eles vinham para as guerras, assim que eram os exércitos naquela época. É claro que havia as guardas, que eram grupos pagos, né? Por exemplo, a guarda real, né, do rei, as guardas fronteiriças, algumas coisas haviam guardas, mas o exército mesmo não era da maneira que é hoje. Quem começou mesmo o sistema da maneira que é hoje foi um pouco no tempo dos persas, mas foi consolidado pelo Império Romano, muito mais tarde. Mas Saul vence os amonitas e se fortalece como rei, né? E aí nós temos aí a realidade dessa luta. Ele luta contra os idumeus, os amalequitas, os amonitas, os moabitas e os filisteus. A guerra com os filisteus, nós temos um evento que marcou a história de Israel. E a Bíblia, é claro. Foi aquela questão daquele gigante, que ainda tinha gigantes em Canaã. Nós não sabíamos o porquê que tinha esses gigantes. Se esses gigantes têm a ver com a tese dos Nefilins, se esses gigantes eram uma raça mutante, a gente não sabe o que é. Mas havia gigantes, e um deles, eles eram normalmente mercenários, né? Porque a tribo dele tinha sido praticamente dizimada por Caleb. Mas alguns ficaram ainda como mercenários, principalmente entre os filisteus, né? Golias, o irmão dele, eram mercenários ali. E Davi vence daquela forma maravilhosa, né, que foi com aquela pedra, e ele se torna um herói em Israel. Saul e a luta contra os filisteus, ele acontece um grande erro mais tarde, mas no início Saul começa a se fortalecer, mas esse erro que ele teve foi um erro por causa de desobediência. E aí Samuel confirma que Deus tinha tirado o reino de Saul. Mas ele vence os filisteus, os amonitas, os moabitas, os idumeus, os amalequitas. E na guerra contra o Amaleque, que Deus havia mandado destruir, porque Amaleque foi aquele que lutou lá contra Josué, né? Então, Deus fala que é para exterminar os amalequitas. Saul, então, devastou do Neguebe até o Mar Vermelho e poupou. Assim, não foi só os amalequitas, foi tudo. Só poupou os descendentes de Jetro, que eram do sogro de Moisés. Mas ele destruiu os amalequitas. Mas ele manteve, lembra desse caso da Bíblia, que ele manteve o rei, que é o Agag, e as coisas melhores para ofertar ao Senhor, do gado e tudo. E Deus, através de Samuel, diz que não poderia ser assim. Deus queria obediência e não sacrifícios. E então a ira de Samuel ele mata Agag, o rei, mas a gente até sabe depois com a história que de alguma maneira sobrou descendentes de Agag. A tradição judaica diz que a mulher de Agag fugiu grávida, e aí nasceu um filho, e esse filho formou os Agagitas, que foi inclusive, um deles foi aquele do tempo de Esther, né? Que tentou matar os judeus. É óbvio que tinha ódio dos judeus que tinham matado o seu povo, os amalequitas, né? Os Agagitas são amalequitas, é o que sobrou dos amalequitas, né? Mas acontece que aí Samuel, ele unge um novo rei. E quando aconteceu essa situação com os amalequitas e Samuel repreende Saul, nunca mais Samuel viu Saul. E Saul fica com raiva disso, né? E fica com raiva de toda essa realidade. E ele fica sabendo que Deus tinha levantado um novo rei, um novo ungido, só que ele não sabia quem era.
Mas quem era ele? Davi, que Samuel foi em Belém e teve aquela história, né, de Jessé apresentar os filhos, e aí Davi era o mais novo que estava no rebanho, e ele é da tribo de Judá, ele foi ungido por Deus. Mas Saul não sabia que era ele. Saul persegue mais tarde seu genro, por quê? Genro. Eu coloquei isso para que você saiba, Davi se tornou genro, ele se casou com uma filha de Saul, porque Saul havia prometido que quem vencesse ia ter a filha, e Davi venceu e teve a filha. E ele se tornou genro, quer dizer, teoricamente ele tinha já direito ao reino, por família. Mas tinha Jonatas, que era realmente aquele que seria. Agora é interessante que a amizade de Jonatas e Davi foi tão forte que Jonatas chegou a falar: não, você que vai ser rei, Davi, e eu vou te servir. Porque ele sabia que a escolha não era por herança, devia ser como acontecia com os juízes. Era Deus que levantava. E Deus estava levantando a Davi. E Davi então levantou um novo exército, daqueles esquecidos, lá na caverna de Adulão. Se você quiser, você pode ver depois isso. Saul e Jonatas, mais tarde, morreram na guerra contra os filisteus. E pior, Saul ainda suicidou nessa guerra. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre a história de Davi, de Saul. Aqui é só uma introdução para você começar a entrar dentro dessa realidade. Foi o início do reino de Israel, com Saul ali conquistando, unindo o reino, e aí ele se rebelando, quer dizer, desobedecendo a Deus, perdendo o direito de ser rei, e ele não se arrependendo, porque ele poderia ter se arrependido e falado: tá bem, Senhor, então coloca Davi. Mas ele não, ele enlouqueceu, ele perseguiu Davi durante a vida toda, né? E Davi teve que fugir, teve que até ir morar entre os filisteus para ficar fora de Israel, porque Saul fazia de tudo para matá-lo. E olha que Davi teve a oportunidade de matar Saul e não matou. O caso específico, quando estava lá na caverna, que Saul foi aliviar o ventre na caverna, né, como se estivesse ido na casa de banho, e aí Davi estava lá dentro com seus homens, ele podia ter matado Saul, só tinha ele ali na frente, os homens falaram: mata ele. Mas Davi tinha temor de Deus, e falou: não toqueis no ungido do Senhor. E olha que esse ungido estava fazendo tudo errado. Mas mesmo assim, Davi tinha temor do Senhor, porque ele sabia que era o Senhor que tinha colocado a Saul, e que mesmo que ele fosse um ungido do Senhor, Davi, ele tinha que esperar o tempo de Deus, e não o tempo que os homens dele queriam, que a situação demonstrava que era a melhor situação. Não, ele queria que Deus estabelecesse. E esse foi o homem que a Bíblia fala, o único homem que a Bíblia fala que foi amigo de Deus. E olha que Davi teve uma vida cheia de erros, com pecados como o pecado com Betsabá, terríveis. Mas mesmo assim, Deus olhava a vida de Davi, via como Davi andava com Deus e como Davi amava a Deus, como nós vamos mostrar agora na outra parte, né? E de tudo o que aconteceu na vida de Davi. Então está aí a linha de tempo. Nós começamos aí com Saul. Vamos agora, na próxima parte, seguir com Davi, apesar de já estar falando dele, porque Davi estava na vida de Saul, tinha a ver com a realidade do reino, mas agora nós entramos numa nova dinastia, né? Porque a dinastia de Saul acabou, Jonatas morreu, ficou faltando só um filho que se tornou manco, né? Que inclusive Davi o adotou como se fosse um filho dele, porque era filho de Jonatas. Mas a linhagem de Saul acabou e aí inicia um novo reino com Davi, né? E aí Davi implanta um novo reino, mas Saul teve o seu valor porque ele uniu a Israel e durante um tempo ele foi um rei que servia a Deus. No entanto, ele se desviou do caminho de Deus. Até no início, ele até profetizou com os profetas, Saul, mas ele se desviou do caminho de Deus. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia, na Logos Ensino Superior de Teologia. Deus abençoe você e te dê força. E que você seja feliz, mas faça alguém feliz. Em nome de Jesus. Amém.